Porque o que está acontecendo em Uganda não é o ebola Zaire, que é o ebola tradicional, que tem vacina, que já foi estudado, que a vacina foi produzida em 2014, lembra? É o ebola Sudão, tá? Uma outra espécie de ebola que não tem vacina para ele. As vacinas que existem para o ebola Zaire possuem ali, talvez possuirão uma imunidade cruzada, mas não é uma imunidade definitiva como é a vacina do ebola Zaire, que vai proteger contra a doença grave, tá? Então talvez seja necessário dar muitas doses da vacina do ebola Zaire para as pessoas que estão com vacina que estão em surto de ebola Sudão, né, que é o Sudão ebola vírus. Então, o fato de não haver uma vacina é um dos fatores que justifica o perigo, o alerta dessa situação. O CDC americano, ele elevou o ebola para um nível de alerta 2, tá? Então, deixou de ser uma doença que tem que ser observada para uma doença de alerta. Isso já implica uma série de medidas de precaução do ponto de vista de quem vai viajar para a África. Eu sei que para o Brasil não é uma realidade para a grande maioria das pessoas viajar para a África, né, para o continente africano, mas para profissionais de saúde que principalmente estão em missão, estão fazendo campanha e etc., né, que vão fazer ali até uma viagem de férias, né, a pessoa que vai fazer uma viagem de férias, ela tem que ter ciência disso. Eu ainda não vi o Ministério da Saúde se movimentando com relação a isso, até porque eu acho que os números de viagens brasileiras para esses países devem ser muito baixos ao ponto de justificar uma ação. Porém, o CDC se movimentando representa para nós uma preocupação internacional, porque o CDC ele sabe a relevância que ele tem não só nos Estados Unidos, mas para o mundo todo, e ele elevando esse nível de alerta para o nível 2, já começa a movimentar as autoridades de saúde de todo o mundo. Então, nível de alerta 2, o que isso significa? Mantenham precauções, tá, mais elevadas. Então, evitar contato com pessoas com sintomas suspeitos ou fluidos de pessoas, sangue, suor e saliva. Isso quando você está em viagem na região afetada, tá? E caso você esteja voltando de viagem da África, seja qualquer país africano, ok? Isolamento imediato caso tenha histórico de viagem para a região e apresentar sangramentos, febre, fraqueza, vômito, dor de garganta e dor nos músculos. E eu lembro a vocês que como o ebola é uma doença que ele normalmente aparece quando os sintomas já estão graves, né? Você só consegue identificar ele quando os sintomas já estão graves, ele já está com uma evolução ali. Ele tem uma transmissão mais dificultada, porque para você pegar o vírus, você tem que lidar com corpos de pessoas mortas ou corpos de animais mortos, ou também com fluidos de pessoas muito doentes. Ele não se transmite de forma silenciosa antes. Então, é mais difícil. Porém, você tem esse risco de transmissão, né? Porque ele é um vírus extremamente transmissível. É uma transmissão facilitada quando você tem contato com fluidos que às vezes a pessoa não sabe que são transmissíveis. Por exemplo, saliva, lágrima, tá? São suor. Então, ter contato físico com essas pessoas, infelizmente, transmite o vírus com muita facilidade. Então, o que aconteceu lá em Uganda para ter esse surto, tá, pessoal? Vou lembrar para vocês que a gente teve ali na região, né, um surto de Marburg, esse ano ainda, que é um parente do ebola, primo do ebola, teve até vídeo aqui no canal. Então, esses filovírus estão escalando. A gente está tendo muito contato com animais, porque esses vírus vêm de animais na natureza, ok? Está havendo um aumento do contato desses animais com o ser humano, por alguma razão, que a gente pode tentar explicar com outros estudos, mas eu não consigo dar uma hipótese verdadeira aqui ainda. E o que aconteceu? Dia 11 de setembro, um rapaz de 24 anos aparece com sintomas. Tá? Ele procura o sistema hospitalar com sintomas sugestivos de alguma febre hemorrágica. O que é isso? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos, olhos avermelhados, sangramento, tá? Roxidão, roxo no corpo, aquelas manchas roxas, tipo hematoma, tá? Essas manchas que depois escalam para sangramento pelo nariz, sangramento pelos olhos, sangramento por todos os orifícios, principalmente pênis, ânus, esses orifícios, né? Boca, a boca sangra também. Então isso evolui, mas ele não chegou no hospital nesse estado grave, ele foi evoluindo dentro do hospital. E aí, durante essa evolução, foi coletada a amostra, foi confirmado, então, no dia 19 de setembro, aqui é um atraso muito grande, infelizmente, né? Demorou-se aí 8 dias para poder confirmar a infecção com o Sudan vírus, tá? Com o vírus Sudan, o Ebola Sudan por PCR. O mesmo PCR que é feito para coronavírus, só que a coleta é de amostra de sangue ou de amostra de saliva, tá?
Dia 20 de setembro, então, o surto é declarado e o paciente morre. Então é uma evolução muito rápida, na casa de 7 a 10 dias o paciente evolui, se não tratado, e aí não tem um tratamento específico para ebola, você tem alguns antivirais que podem ser usados, mas não tem uma eficácia tão grande. Normalmente o tratamento é repor líquido, é acompanhar o paciente para poder tratar os sintomas, porque não tem um tratamento que vai ali resolver o vírus, tá? Mas infelizmente esse paciente veio a óbito, com bastante sangramento, perda de líquidos no corpo, choque que dá porque você não tem tanto sangue, né, sendo produzido, você tem uma inflamação extrema no corpo inteiro, que é a forma como que o ebola leva à morte, tá? É uma evolução muito rápida. E o surto foi declarado com apenas um caso. Isso que é interessante, por quê? O que é um surto? Normalmente as pessoas falam, um surto é quando a situação tem muitos casos saindo do controle. É porque a gente tem a noção de que surto é alguma coisa, por exemplo, um tanto de gente comeu comida estragada no hospital, num restaurante, e aí deu surto de salmonela. Né? Um monte de gente aparece doente. No caso, o surto, pessoal, é uma situação saindo do controle. E o controle para ebola é 0 casos. Porque é uma doença zoonótica, é uma doença que circula em animais. Não é normal o ebola circular em pessoas. Tá? Quando ele acontece um caso, isso tem que disparar um alerta. Então o surto foi declarado, inclusive declarado com comunicação da OMS, no dia 20 de setembro. Tá? Obviamente a OMS já sabia disso, estava acompanhando o caso, mas assim que se confirma, 24 horas depois eles declaram o surto. Só que o problema é que aqui que vem o negócio, quando você tem um caso, você já tem provavelmente outros casos acontecendo. Esse menino não foi o primeiro caso, não deve ter sido, porque ele não é um rapaz que foi ali em contato com animais e tal. Isso levanta uma suspeita de que alguém transmitiu para ele. Então é avaliada toda a história, eles não conseguiram rastrear o caso que deu origem ao caso do menino, de 24 anos, mas eles também estão suspeitando de alguns trabalhadores de minas em Uganda, na região ali de Mubende, que foi a província que teve o distrito que teve o primeiro caso, tem umas minas ali e alguns trabalhadores apareceram doentes, tá? Então pode ter sido também uma transmissão via morcegos para ser humano, ok? Como é que o morcego transmite para o ser humano? Saliva, tá? Saliva e fluidos. Então, às vezes o trabalhador da mina toca na parede da caverna que está suja de saliva de morcego, coloca a mão na boca e se infecta, ok? O vírus é estável, é um vírus bem estável em ambiente. Então, você tem essa transmissão quando em contato com saliva de morcego. Ou então comeu comida infectada com saliva de morcego, ok? Então, pode ser isso, como também pode não ser. Né? Às vezes não é só em caverna que se tem essa transmissão, tá bom? O Lucas está falando que o ebola pode ir para outras regiões, já vou falar. No livro Contágio fala um pouco sobre o ebola. Sim, tem um livro muito bom do David Quammen chamado Contágio, que fala de ebola. Fala sobre a detecção do primeiro surto, né? Que havia uma morte generalizada de gorilas. O ebola que é mencionado no livro, eles mencionam todos os ebolas. E o que tem vacina é o ebola Zaire, tá? Que foi inclusive, o mais grave até agora, tá bom? Bom, e aí, gente, dia 25 de setembro, de 18 casos confirmados, 18 suspeitos. Esses suspeitos são pessoas que estão com sintomas, mas não tiveram a confirmação ainda. Dia 1º de outubro, a última atualização que eu consegui encontrar, são 41 casos confirmados. É muita gente com ebola, infelizmente. E 19 suspeitos, tá? Então isso deve escalar, porque nós já temos 24 mortes e 223 casos monitorados. Esses casos monitorados são contatos, tá? Contatos de pessoas que tiveram contato potencialmente infectante com essas pessoas que morreram ou que tiveram o vírus confirmado. A taxa de letalidade hoje está na casa dos 60%, ela pode variar de 40% a 100%, dependendo do grupo que se avalia. Então, em pessoas já mais debilitadas, por exemplo, idosos, em pessoas que trabalharam em funerais, em trabalho de sepultamento dos doentes, né? Você tem muitos idosos, e esses idosos estão com a letalidade a 100%. Agora, você tem jovens, adultos, saudáveis, que a letalidade chega a 40%. Então, dependendo da taxa ali, você tem essa letalidade variando muito. No entanto, é uma doença muito grave, tá? Então, não pode deixar isso escalar.